Abra sua Bíblia, então, já está aberto. Vamos ficar de pés agora, em reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler na minha tradução aqui. Preste atenção. Preste bem atenção. Passados, Esdras número 9, capítulo 9. Passados todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, inclusive sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como a dos cananeus, hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Porquanto eles e os seus filhos se casaram com as filhas desses povos e nelas depositaram semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes, oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Está ouvindo isso aí? Assim que eu ouvi esse relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então se ajuntaram ao meu redor todos os que amavam e temiam a palavra do Deus de Israel, por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, eu permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício ao pôr do sol. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento e, com a túnica e o manto rasgados em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Yahvé, o Senhor meu Deus, e orei: ó meu Deus, estou por demais aterrado, indignado e envergonhado para erguer meu rosto em tua direção, meu Deus, porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde a época dos nossos antepassados até hoje, estamos sob grande peso de culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, inclusive os nossos sacerdotes, nas mãos dos poderosos pagãos de outras terras, e sujeitos à espada, à escravidão e aos açoites, à extorsão e à ignomínia, como se pode observar nestes dias. Agora, por breve momento, nos manifestou mais uma vez o poder da graça de Yahvé, nosso Deus, para salvar um remanescente e conceder-nos um lugar seguro em teu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nosso cativeiro. Estão vendo? Amém. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos outorgou uma nova vida a fim de reconstruirmos a casa do nosso Deus, reformarmos as ruínas do antigo templo e nos deu muralhas de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos diante desses fatos horríveis ocorridos devido ao nosso afastamento dos teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio dos teus servos profetas, afirmando: a terra em que adentrais para tomar posse é terra contaminada pelas práticas religiosas pagãs e repugnantes dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção influenciaram e perverteram toda essa terra de uma extremidade à outra. Por essa razão não dareis aos vossas filhas a seus filhos, e jamais procurarei a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos aconteceu por causa dos nossos erros, obra má e da nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, considerando a abominação dos nossos pecados, e ainda nos permitiste este remanescente. Como então poderíamos desobedecer outra vez a tua palavra e os teus mandamentos e celebrar alianças e matrimônios com pessoas que praticam todo tipo de paganismo? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruiria completamente e não deixaria que ninguém escapasse. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, tu és justo,
mas em sua misericórdia nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Misericórdia. Deus, tenha misericórdia em nós, abençoa a tua igreja e fala conosco com a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero começar. E eu quero que você preste atenção. Talvez não pretendo ser longo hoje, porque é uma meditação. Não preparei um sermão como eu gosto de preparar, pelo tempo também, mas é uma meditação. Eu quero começar com o que eu vou falar na Assembleia aqui pela igreja. Os rumos da nossa denominação missionária Volta de Cristo. Todas as igrejas têm os seus propósitos e têm a sua identidade. Só que ultimamente nós estamos sofrendo, as igrejas no Brasil estão sofrendo com a falta de identidade. Não todas, mas quase todas. Quase todas. Falta de identidade. Elas não estão sabendo mais quem são. Nós somos uma igreja nova, vamos dizer, estamos completando 30, 31 anos agora. Vamos pegar, se a gente pegar a igreja presbiteriana, tem quase 500 anos. A igreja batista, na faixa entre 200 e 300. A igreja metodista, 300 e poucos anos. Então, cada denominação tem uma história, e essa história faz com que ela se identifique. Eu estou dando exemplos dessas igrejas, né? A Assembleia de Deus, 100 e poucos anos aqui no Brasil. Então, cada igreja tem a sua identidade. O meu propósito como presidente de igreja, nesses 4 anos, né, que agora serão 3, é que a gente confirme a identidade da nossa igreja missionária, para que não fiquemos perdidos. Porque, irmão, vou falar com você um negócio. Eu fico, não é chateado, mas eu fico chateado comigo, eu fico chateado mais comigo. Quando alguém da igreja chega e fala assim: não, mas a sua pregação é igual a pregação lá do pastor da Universal. Pelo amor de Deus. Aí eu fico chateado comigo. Sua pregação é igual a da igreja tal, a igreja é igualzinho. Irmão, eu fico chateado. Você sabe por quê? Porque eu me esmero, eu não sou melhor que ninguém, não. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Eu me esmero, eu estudo, eu oro, peço a Deus graça para que eu transmita à igreja a proximidade, o mais próximo do que a Bíblia quer dizer para a igreja. Eu vou citar exemplos, irmãos, para entrar logo aqui, para não demorar. Mas eu quero citar um exemplo, e pode ser que eu demore um pouco, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu anotei isso e eu preciso falar para todo mundo na semana que vem. As igrejas estão deixando de conhecer o Deus verdadeiro. E eu vou dar um exemplo. Irmãos, Deus não quer que ninguém fique passando pano para Ele, não. Viu? A gente fica tentando passar pano para Deus, tirando a responsabilidade de Deus de um negócio, tirando a responsabilidade de Deus de outro. Não faça isso, porque isso não é bíblico. Eu preguei lá e disse: olha, o Deus que as pessoas estão criando não é o Deus verdadeiro. Deus é um Deus de amor. Isso é um ídolo. Deus é um Deus de amor? Sozinho Ele é um Deus de amor? Não. Você é só amor na sua vida? Você não é, porque que Deus tem que ser? Deus é um Deus completo. É amor, é justiça, é bondade, é misericórdia, é santidade, é perfeição. Está entendendo? É fidelidade. Deus não é um Deus de amor. Não fale assim. Você pode até falar, mas você tem que falar o certo, o completo. Deus é um Deus completo. Amém. Ah, no final Deus vai salvar todo mundo. Não, é mentira. E eu não posso enganar a vocês, e nem a mim mesmo.
Sabe o que os adventistas pregam? O aniquilacionismo. O que é isso? Sim, muitas pessoas vão sim para o inferno, mas depois de não sei quantos mil anos lá, que cada um pagar pelos seus pecados, Deus vai aniquilar todo mundo. Irmão, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o fogo lá é eterno e a morte é eterna. Eu não posso deixar de falar isso. Que é o que as igrejas que estão perdendo a identidade estão deixando de falar. Não está havendo esse tipo de pregação mais. E é isso que eu quero tratar com a igreja, sobre a confirmação da nossa identidade, porque nós adotamos a doutrina reformada já há alguns anos, mas ainda nós estamos caminhando. Mas nesse período eu quero ter essa firmeza com a igreja, especialmente todos os pastores e presbíteros. Nós vamos dar cursos para que isso fique certo para eles, porque eles também têm dúvida. Vocês estão sabendo, devem estar sabendo, enquanto eu estava lá, aconteceu numa cidade do Mato Grosso, que é mais ou menos lá perto, um estupro e assassinato de 4, mulher, uma mãe e 3 filhos dentro de casa. Vocês estavam sabendo disso? Pois é. O cara trabalhando lá, observando a casa, ele trabalhando com o pedreiro, observando a casa, só viu mulher. O marido tinha viajado, o caminhoneiro tinha viajado, estava na estrada, e o cara foi lá, entrou lá, estuprou todas as 4, matou todas as 4. Aí, eu queria que você abrisse em Amós. Aí eu quero que você abra, porque mesmo você não vai ler, aí, eu vou ler aqui, eu quero que você guarde esse versículo. Amós capítulo 3. Você pode até marcar, irmãos, porque você precisa marcar. Preste atenção, são 2 partes, mas eu vou começar pela primeira, a segunda que nos interessa. Preste atenção. Alguém tocará trombetas na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Agora a parte que eu quero é essa aqui. Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Senhor tenha ordenado? Leia aí na sua versão. 3:6. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Algum mal acontece em alguma cidade do mundo e não foi Deus que fez? É para vocês assustar mesmo. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Mas ninguém quer pregar isso não. E nem vão pregar porque quer passar pano para Deus. É isso que eu estou falando. Qualquer mal, irmão, eu já vi, eu falei hoje, estava conversando com meu sogro hoje, eu já vi Deus tirar filho. Eu já vi Deus tirar filho para ver se o pai e a mãe se convertem. Eu já vi, talvez vocês já tenham visto. Deus tira filho. Eu estou falando que esse é o caso do nosso irmão, não. Não sei também. Porque fica assim, né? Sabe por que Deus tem compromisso com 2 coisas? Com a glória dele, porque o reino de Deus vai ser entregue nas mãos de quem? Do Filho. O reino de Deus, tudo deste mundo, Deus destruir a maldade, abolir o pecado e vai destruir, mandar para o inferno. O restante todo vai ser entregue nas mãos do Filho, para ele reinar. Ele será o rei. O compromisso de Deus é com isso e com os seus eleitos. Se você for eleito de Deus, Deus faz qualquer coisa, mata quem tiver de matar, faz o que tiver de fazer, porque Ele tem compromisso com a sua igreja. Amém? Viu?
Mata até a gente. Mata até a gente, tá? Olha Ananias e Safira. Quem matou foi Deus, nos pés dos apóstolos. Eu não acredito, já falando sobre isso, não acredito que eles não eram salvos. Eles eram salvos. Mas Deus executou o juízo ali. Caiu no pé dos apóstolos, todos dois, marido e depois a mulher. Deus mata a gente. Agora você vai ouvir essas pregações aonde? Lugar nenhum, porque Deus é Deus de amor. Fica passando pano para Deus que eu estou falando. Estou repetindo. Essa semana a Bárbara me falou, não sei, acho que ela estava conversando com alguém lá, e a pessoa reclamando que Deus é um Deus. O quê? Não, Deus é um Deus que exigente. Deus é um Deus exigente. Deus é tipo megalomaníaco. Outra palavra que ela usou, mas é mais ou menos isso. Deus é um Deus megalomaníaco. Eu falei, minha filha, você fala com ela que Deus é o que Ele quiser ser, Ele é. A gente que não pode ser, mas ele pode ser o que Ele quiser ser, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Amém. Se alguém tem uma concepção errada dele, problema se alguém tem concepção errada dele, mas Ele pode ser o que Ele quiser ser. A gente que não pode ser. A gente não tem como ser o que a gente quiser. Você está entendendo, irmão? Amém. Então as pessoas não gostam dessa pregação. É isso que eu quero passar para a igreja, que a gente precisa entender as coisas de Deus para que a gente fique firme. A gente fique firme na fé. A gente cansa também, mas cansa do pecado, cansa do mundo, cansa de nós mesmos, mas não podemos nos cansar da palavra de Deus. E é toda pregação rasa, as pessoas estão enjoando, estão saindo. O número de desigrejados está aumentando porque tudo ficou assim, raso. Que quer encher primeiro a igreja, depois ver lá o que vai acontecer. É isso que está acontecendo e nós precisamos ter atenção com isso, porque o nosso compromisso é diferente. Mas vamos aqui então, para que eu queria dar essa introdução assim, para a gente entrar onde nós queremos aqui. Eu vou fechando aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Nossa meditação começa então com algo bem inusitado para a nossa época. O livro do sacerdote Esdras foi um dos últimos a serem escritos aqui no Antigo Testamento. E ele trata da situação moral e espiritual do povo com o retorno para a sua terra natal, a terra prometida. O povo estava voltando para a terra prometida lá de 1000 anos atrás. Fiz as contas. Mais ou menos 1000 anos atrás, Josué conquistou a terra. Depois passaram muitos séculos, o povo saiu, foi levado cativo, agora eles estão retornando. O assunto é inusitado porque praticamente não se tem hoje em dia dificuldades com mistura de raças para o casamento. Vocês viram qual que era o problema aqui? O problema é que o povo retornou para a sua terra prometida e começou a fazer tudo de novo que Deus já tinha falado para que eles não fizessem há 1000 anos atrás. Casar com as pessoas, aquelas mulheres ali. Se envolver com as práticas pagãs. É isso que aconteceu. Claro, não estou falando dessa ideologia esquerdista e satânica que estamos vivendo aqui no Brasil, que só tenta se aproveitar para manipular a opinião dos negros contra os brancos. Não estou falando isso. Porque isso aí não tem nada a ver, né? Em relação a casamentos, isso não tem problema nenhum. Não tem problema hoje, irmãos, mas naquela época, para aquele povo e naquela situação, tinha problema esses casamentos. Os irmãos se lembram de que a entrada na terra prometida foi precedida de muitos mandamentos, lá com Josué e com Moisés, incluindo o de não se misturarem com os povos de lá. Foi ou não foi? Eles não deviam fazer nenhum acordo, alianças de nenhum tipo, nenhum casamento. Pelo contrário, aqueles povos tinham que ser exterminados.
Vocês estão afim ali? Amém. Vamos ler, fazer uma leitura? Deuteronômio 7, de 1 a 6. Olha o que Deus mandou fazer. E que a gente não pode deixar de pregar. Esse é Deus. Essa que é a minha preocupação, que as pessoas estão cada dia mais desconhecendo a Deus. Deuteronômio 7, do 1 ao 6. Pode ler alguém alto e com som, por favor. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus e os girgaceus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com elas alianças, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás tuas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem aos outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruirá. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os teus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Amém? Aleluia. Você está vendo, irmão? Glória a Deus. Você preste atenção. Você imagina hoje a pessoa falando, não, mas Deus mandou. O pessoal assusta. Deus mandou eliminar. Mandou, gente. Isso é Deus. É difícil ver isso aí? Não, mas é muito radical ficar falando isso. Meu irmão, você tem que saber quem é Deus, velho. Perdoe. Você tem que saber quem é Deus. Por que Deus exigiu isso? Porque eles eram o povo escolhido por Deus para servir de espelho aos demais povos da terra. Amém? Amém. Ou seja, para agradar a Deus, eles não precisam adorar ídolos, fazer sacrifícios humanos, se degenerarem moralmente, se autopenitenciarem, etc. Lembra lá o Baal e Elias, os profetas de Baal? O que eles faziam lá? Eles se lancetavam. O que é lancetar? Pegar a lança e se furar, se cortar. Sangue descia, tentando chamar a atenção de Baal. Lembra disso? Amém. Não é só assim o paganismo? Você não auto se flagela, a pessoa não é ensinada a se autoflagelar, porque aí ela tem uma contrição, uma dor, e Deus vai olhar, tadinho de mim, e Ele vai ficar com dó de mim. Não é isso que nós carregamos de berço pela cultura da igreja romana? Ah, quanto mais eu sofro, mais Deus olha para mim. Não se engane. Não nos enganemos. Deus olha para você se você olhar para Jesus. Aí Deus olha para você. Então você está vendo? Então eles serviram de espelho para aquele povo, para aqueles povos lá que eles estavam entrando? Não, fizeram o contrário. Em especial o casamento foi um fator chave. Porque quando começa a se relacionar, não é assim casamento até hoje? Quando você começa a relacionar, o casamento, se for bom, o relacionamento com Deus é bom. Se o casamento for ruim, relacionamento com Deus dura, é custoso também. Relacionamento é custoso. Se o casamento é tomado, é feito, né, e a pessoa se casa dentro das diretrizes da palavra de Deus e da similaridade do par mais parecido um com o outro,
é bem mais natural que o relacionamento com Deus encontrará menos dificuldade e a vida cristã no lar será muito mais viabilizada. Mas o contrário também acontece. Um mau casamento, mesmo que os dois sejam crentes, encontrará muita dificuldade dentro de casa para ter esse relacionamento mais sereno, mais tranquilo com Deus. Você não se sente à vontade para nada. Em relação a Deus, você tem que fazer as coisas escondido, porque tudo é motivo. A menos que os dois sejam crentes, mas casou errado. Então, a pessoa, para chegar nesse ponto, tem que passar por vários obstáculos até chegar na comunhão com Deus, porque o casamento é ruim dentro de casa. O povo de Israel não se importou com isso, com o que Deus tinha falado, e se misturou a si mesmo. A questão, que já era por causa da raça, aumentou por causa da idolatria. A raça lá já era condenada, irmão. Quando Deus falou lá, ó, quando assim que vocês entrarem lá, mata todo mundo, elimina todo mundo. Mas Deus já tinha falado com Abraão isso 500 anos antes. Não tem como descondenar quem já é condenado, não, gente. Vamos lá ver que Deus falou com Abraão isso. Gênesis capítulo 15, verso 16. Eu estou provando nas Escrituras que Deus, como que nosso Deus é? Ele é Senhor. Gênesis 15, verso 16. Deus falando com Abraão. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso. Eu te prometo essa. Olha o que Deus falou. Abraão, eu te prometo essa terra aqui. Só que vocês não podem tomar posse dela ainda. Por que, Senhor? Porque esse povo aqui é um povo pecador, mas a medida deles ainda não encheu. A taça da minha ira ainda não encheu. Vai coincidir que o povo vai para lá, vai ser escravo aí 400 anos em outra terra. Não falou qual era. Vocês leram alguns versículos antes, está escrito isso aí. Numa outra terra. Na quarta geração, ou seja, arredondando esses 400 anos, eles vão voltar. Coincidiu que a ira desse povo já encheu, meu copo de ira já foi cheio. Aí vocês vão vir e vão eliminar esse povo. O povo já era condenado, gente. Quem é condenado não tem como descondenar, não. É só Deus que sabe disso. Eu não estou aqui condenando ninguém, nem você vai condenar ninguém. Mas existem pessoas que já são condenadas e não vai ser descondenado. Não é duro ouvir isso, mas é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante dela. Então, assim, fazer aliança com quem Deus já mostrou que não vai funcionar, está procurando derrota para si mesmo, frustração para si mesmo. Sabe aquelas moças da igreja? Acontece mais com moço que rapaz. De vez em quando acontece com os caras também. Aquelas moças da igreja ficam na esperança falsa de que o ímpio que ela se casou vai se converter. Todo mundo conhece uma história dessa. Não só uma. Todo mundo conhece 10 histórias dessas. Aquela esperança falsa, ele vai converter, pastor. Vai. Eu já expliquei por quê. Isso não acontece nem um caso em 1000, irmãos. Talvez um caso em 10 mil, em 20 mil. Talvez, tá? Um caso em 50 mil. Conversão mesmo, tá? Conversão mesmo. Eu já expliquei por quê. Acho que na última mensagem que eu preguei antes de eu viajar, eu falei por quê. A natureza humana sempre tende para estar longe de Deus e das coisas dele, e não perto. Então é mais fácil o ímpio te arrastar para lá do que se arrastar ele para cá, porque o coração dele, a natureza dele é ímpia. E você também tem uma natureza pecaminosa dentro de você. Já expliquei isso. O relaxo nosso não é por causa da nossa natureza. A gente está indo bem com ele, tem dia que a gente está cansado, realmente. Tem dia que a gente está esgotado. Não, amanhã. Isso é a natureza humana, errado que nós temos. Não, vamos orar aqui um pouquinho. Não, hoje eu estou cansado. A gente deita sem orar, a gente não ora para comer. Um exemplo, coisa tão simples. A gente não consegue fazer. A gente não usa os meios de graça para nos manter vivos na fé.
Os irmãos estão entendendo? Quando vocês falam amém. Mas é isso, meus irmãos. É isso que eu quero que os irmãos entendam sobre Deus, sobre a vontade de Deus. Entre tantos versículos que existem, escolhi o Salmo 106, o verso 34 ao 39, que lá diz que eles fizeram isso, que Deus falou para não fazer. Vamos ler aí agora? Salmo 106, verso 34 ao 39. Pode ler? Não aniquilaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado, mas eles se misturaram com as nações e adotaram os costumes delas. Serviam a seus ídolos e esses se tornaram um laço para eles. Até o 39. Sacrificavam seus filhos e suas filhas a demônios. Derramavam sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, que sacrificavam aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada com derramamento de sangue. Eles se tornaram impuros por meio dos seus atos, cometeram prostituição espiritual por meio das suas ações. Está vendo aí? Você está vendo que é mais fácil a gente fazer o errado do que levar uma pessoa errada a fazer o que é certo. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. O que Deus está reclamando do povo de Israel. O que o salmista que escreveu esse salmo falou, que foi isso que nós fizemos. Então, como resultado da desobediência, o salmo continua aí, pastor, agora verso 40, 41 e 42. Olha o resultado da desobediência. O que Deus faz? Então a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo e ele passou a detestar sua herança. Entregou-os repetidas vezes às nações para que aqueles que os odiavam dominassem sobre eles. Seus inimigos os oprimiram e eles foram submetidos ao seu poder. Muitas vezes ele os livrou, mas eles se rebelavam e desobedeciam e eram humilhados por causa do seu erro. Então 42, Assim. então 42, está vendo? Aí, não obedecer a Deus, o que Deus fez? Os entregou aos seus inimigos. Vocês estão aqui para dominar. Eles estavam com medo, agora eles cresceram, eles não estão mais com medo, eles dominaram, eles fizeram ser escravos. Você está vendo aí? Então essa foi a preocupação de Esdras ao tomar essa decisão que a gente considera drástica. Ele obrigou, no capítulo 10 a gente não leu, mas se você ler depois, você vai ver, ele obrigou a dispensar mulheres e filhos estrangeiros que o povo havia tomado para si, naqueles anos que eles regressaram para a terra prometida. Obrigou, eles vão mandar essas mulheres embora, mandar esses filhos embora, vão divorciar de todo mundo. É drástico, mas para aquela situação, para aquele povo, para aquele momento, era o que era necessário. A preocupação dele era que acontecesse tudo de novo, porque Deus já tinha mandado embora da terra o povo 2 vezes, e acabar acontecendo de novo. Como eu disse, a situação de casamento, hoje, não precisa ser considerada literal para o nosso contexto cultural, mas uma situação bem mais grave está acontecendo no seio da igreja. O modernismo que já entrou nas igrejas tem flertado com o mundo e as suas ideologias. É um casamento que tem tudo para dar errado. Igreja moderna, mundanismo. O mundanismo está dentro das igrejas modernas. Um casamento tem tudo para dar errado. E eu não sei medo de errar. Essas igrejas não vão conseguir subsistir. Elas, a não ser que, como estão fazendo, tem que inventar muitos eventos, modismo, só para a roda delas não parar de girar.
Mas quem está atualmente na roda está se enojando, está se enjoando e está alcançando, estão saindo, e outros novos estão entrando nesse giro. Eu não estou dizendo que no nosso lado também não existe o cansaço. Existe o cansaço, mas não cansado da doutrina. Você está cansado da doutrina? Não, da doutrina a gente não cansa não. A doutrina bíblica é boa, ela satisfaz a alma. A gente cansa de várias outras coisas, né? A gente cansa do zelo, a gente cansa disso, a gente cansa desse mundo, né? A gente cansa do que a gente ouve. Eu preguei lá, pus aí para os irmãos a pregação, a segunda pregação, domingo de manhã, do profeta Elias. Elias se cansou, mas ele não se cansou de Deus não. Ele não cansou de Deus não. Ele não cansou do povo de Deus não. Ele cansou dos pecados. Ló se cansou dos pecados de Sodoma e Gomorra. A gente se cansa dos pecados, a gente cansa até dos nossos. Já que a gente olha assim, oh meu Deus, por que eu sou assim? Por que eu fiz isso de novo? Não é? É só eu, né? Eu sei que eu sou mais pecador que todo mundo, mas eu acho que não é só eu que acontece isso, não. Ô Senhor, venha logo essa redenção, para eu ficar livre desse corpo maldito que fica tendendo para o pecado. Eu me canso de mim mesmo. Eu me canso desse mundo perverso. Fico nem procurando saber notícia mais, porque cada um que chega é só tristeza para minha alma. Entendeu? Esse cansaço é normal. Deus está cansado disso também. Só que Deus é Deus e Ele sabe equilibrar. E vai chegar, é porque Ele tem um tempo determinado para as coisas. Depois Ele vai descer a mão. Está lá em Atos 17:31. Ele já separou o dia de que há de julgar o mundo. Já está lá no calendário, irmão. Ele não falou para nós, mas está lá no calendário de Deus o dia que Ele há de julgar o mundo com juízo, com justiça. Se a gente souber das coisas, é mais fácil, né? Olha aqui, o irmão acabou de dar o testemunho dele aqui. 6 anos na labuta. Meu Deus do céu. Muitos já teriam desistido, como desistiu. Se ele soubesse, ó, daqui a 6 anos isso vai acontecer comigo, ele teria desistido? Ele teria pensado em desistir? Não. Deus sabe. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas por isso que nós vivemos não pelo que vemos, mas pela fé. Deus falou que a igreja é vitoriosa. Você tem que crer nisso. Você tem que se segurar nisso. A igreja é vitoriosa, sim. Podem nos matar como eles vão fazer, podem nos perseguir como eles vão fazer, já estão fazendo, podem falar mal de nós como falam, inventam mentiras, e algumas são até verdade mesmo. Mas a igreja vai ser vitoriosa, porque a nossa vitória não se resume a esse mundo. Esse mundo aí se resume aqui, ó, nesse plano terreno. A igreja, a vitória da igreja é um plano eterno. Amém. É aqui e lá. Glória, aleluia. Amém. Glória a Deus. Jamais devemos estar cansados de Deus e de sua igreja. Preste atenção como é que tem as novas pregações desse povo. Precisamos atualizar, porque o mundo mudou. É isso que estão dizendo. Irmão, eu posso concordar com algumas atualizações em termos de usos e costumes, mas jamais podemos concordar com a atualização da doutrina bíblica. Não existe atualização de doutrina bíblica. O que Deus deixou para nós é para todas as épocas, para todas as pessoas, de todos os lugares. Negociar a doutrina é negociar a salvação das pessoas. As pessoas estão sendo enganadas, irão para o inferno, vão ficar surpresas achando que vão para o céu. E não vão. Claro que não todas, porque Deus sempre vai dar um jeito naqueles que são seus. Mas a maioria está indo igual gado para o inferno
indo para essas igrejas, não prega arrependimento, não fala de pecado, não fala que precisa se converter, aprender a santa palavra do Senhor. E as pessoas estão lá no oba-oba, né? Tudo é legal, tudo é bom. Aí é evento todo dia, toda hora, curso e aquilo, a palavra de Deus mesmo está ficando para trás. É legal, é importante isso também. A gente não tem estrutura, não tem recursos, não tem pessoal para fazer isso. Precisa, pode fazer, não é pecado, é isso que eu estou dizendo. Mas não em detrimento da doutrina e da pregação bíblica. É isso que eu estou falando. Os irmãos estão entendendo? Amém. Se alguém ouve e crê num falso evangelho, de que forma ele vai ser salvo verdadeiramente? Não tem jeito. Talvez alguém pense que foi exagero de Esdras aqui, mas ele estava sendo zeloso com os mandamentos de Deus, pois os mandamentos de Deus não passam. Como eu disse para os irmãos, a entrada da terra, na terra prometida com Josué, até esse capítulo 9 aqui de Êxodo, foi aproximadamente 1000 anos. Tá? Deus esperou 1000 anos. Em 1000 anos a cultura muda, o mundo muda, o pensamento das pessoas muda, mas a palavra de Deus muda? A palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Jesus disse: passarão céus e terra, e está passando, mas a minha palavra permanece para sempre. Então não estou exagerando quando digo que não devemos flertar e nos prostituir com este mundo e suas ideologias. O que eles estão propondo agora? Agora é o mundo. Não vou falar da igreja não. A igreja já começando a pensar nisso, tá? Mas vou falar do mundo. Atualizar a Bíblia. Vocês estão ouvindo falar disso aí? Atualizar a Bíblia. Atualizar as igrejas. Pregações que não ficam falando do juízo de Deus que virá, da morte que é eterna. E não tem mudança. Uma vez que você morre perdido, não tem como mudar de estado, não. Então eles querem tirar isso das pregações. Não quer que fale nada sobre arrependimento. Pelo contrário, eles estão falando que você não deve se arrepender de nada. Não é isso? Eles estão pregando isso aí também. Agora já está na igreja. Então, você não precisa arrepender de nada que você é ou nada que você fez, não. Irmão, sem arrependimento não há salvação. Não há fé. Sabe por quê? A palavra em Salmo 119, 89 fala: a tua palavra está nos céus. Não vou pedir para ler, só para a gente aproveitar o tempo. Salmo 119, verso 89. A tua palavra está nos céus. Porque o homem lá não tem acesso para mudar nada. Ainda que mudem aqui, né? O efeito e a natureza da palavra de Deus não se adequará ao homem. Então a pergunta: esse estava certo ou errado? Claro que ele estava certo. Ele estava lutando pela identidade espiritual da nação. A raça santa se misturou de novo, e o perigo mais sério era a contaminação religiosa, o sincretismo religioso, a doutrina impura, a idolatria. Irmãos, tudo isso nós estamos vendo que eu falei aqui das igrejas perdendo a sua identidade. Agora as igrejas quase todas estão iguais. Só que baixou o nível para igualar lá embaixo. Ó. Baixou o nível, porque a doutrina não está sendo pregada mais. Então o nível desceu, é isso que eu estou dizendo. Nessa época de Esdras aqui, o Império Medo-Persa dominava e as nações estavam vivendo mais ou menos pacificamente. Não havia aquele perigo deles serem invadidos e tropas de algum exército inimigo entrarem no país deflagrando uma guerra. O perigo era o de perder a identidade nacional e espiritual. Não é exatamente o mesmo perigo de hoje? As igrejas estão se aculturando para não se extinguirem. Não se prega mais contra o mundo. O mundo não é mais tão hostil assim. O mundo não é tão ruim assim. Nós só temos que dar direção ao mundo, irmão. Quem manda nesse mundo não é a igreja, é o diabo. Tem 2 versículos no Novo Testamento para provar isso. 2 Coríntios 4, verso 4, 1 João 5, 19. 2 Coríntios 4, verso 4. O diabo, o Deus desse século,
o Deus deste mundo. Cegou o entendimento dos incrédulos. Quem manda nesse mundo, é claro, irmão, Deus é soberano, mas no mundo, o sistema pecaminoso, quem manda o diabo não é você, não sou eu, não é a igreja. 1 João 5,19 diz lá, o mundo jaz em quem? Nos crentes? Pois é, ué. Quem vai dar a direção deste mundo não somos nós, é o diabo. Já está dando a direção a esse mundo. Eles estão cada dia mais se afastando de Deus. E houve uma pregação dessa, eles ficam irados, inclusive. Podemos cuidar aqui no nosso quadradinho aqui, conversa com a pessoa, abre os olhos dela, pede a Deus graça sobre a vida dela, de uma ou de outra pessoa que o Senhor nos concedeu a oportunidade, devemos sim, mas o mundo não somos nós que vamos controlar. Já está no controle do diabo, e foi Deus que deu esse controle para ele. Está vendo? Ruim ouvir isso, mas é assim. Para Esdras, acabaram de construir o templo, pouco valia se as famílias fossem cultuar lá, cada um com seus cultos estranhos ao Deus que eles quisessem. A pessoa tem uma igreja, mas eu adoro a Deus do meu jeito. Não é isso que o pessoal anda falando do louvor? Eu vou parar aqui de tocar, e cada um vai adorar Deus do seu jeito. Irmão, onde é que está escrito isso? É Deus que determina a maneira como Ele quer adorar. O culto é para Ele. Eu não quero ser adorado assim, não, Deus fala. Ah, mas eu tenho que aceitar. Tenho. Preste atenção, desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus falou como Ele queria ser adorado. Quem faz diferente, não está adorando a Ele. Tem esse negócio de adorar a Deus do seu jeito. É do jeito dele. Nós prestamos culto a Ele. Nós não temos condições, irmãos, de fazer nada que Ele não tenha proposto. Quem está perdido é nós ou Ele? Quem está perdido não se encontra, não. Quem vai encontrar é alguém que está achado. Deus nunca se perdeu. Então, para Esdras, pouco valia a muralha que Neemias levantou, lá ao redor da cidade, se o inimigo estava do lado de dentro. Todo mundo conhece a história do cavalo de Troia. Todo mundo conhece, mas vou falar uma história bíblica. Sansão casou com uma filisteia. Lá em Juízes, capítulo 13, começa a história de Sansão. No capítulo 14 nós temos um fato. A filisteia, na hora H, entregou Sansão. Você está vendo? Então o inimigo estava dentro de casa. Ele propôs um enigma para os amigos dela, e eles chegaram para ela e falaram: olha, você vai coagir a ele, dar a resposta, você não vai falar nada. Ele vai te dar a resposta. Se você não fizer isso, nós vamos queimar a casa do seu pai com vocês dentro. Você está vendo? O que adianta? Tem uma muralha, mas o inimigo está do lado de dentro. Está vendo, meus irmãos? Na hora H, ela foi obrigada a entregar a Sansão aos seus patrões. Está vendo como uma mistura, aparentemente não tem nada a ver, mas na hora da precisão o inimigo vai ameaçar, vai iludir, vai prometer até que ele consiga seus intentos. Então é o perigo de cometer as abominações dos pagãos, de cair na sua impureza, tanto no culto como no seu modo de vida. Se os judeus não conservassem pura a sua fé, qual a sua função e diferença dos outros povos do mundo? Se a sua fé, irmão, e a minha não for a fé pura em Jesus Cristo, o Filho do Deus único e verdadeiro, quão diferente é você do mundo? Sua fé está igual a do mundo? Tem diferença nenhuma? Que tipo de crente isso é? Então, você não é um crente. Nós temos que ser diferentes. Se eles violassem os mandamentos de Deus, os judeus, o Senhor se irritaria novamente com eles e seriam aniquilados. Aconteceu de novo depois. Quando Jesus veio, eles aceitaram Jesus?
não aceitaram. O que aconteceu? Até hoje, eles estão espalhados aí no mundo. Um povo sem nação direito, uma nação pequenininha, só anda em guerra. Uma das consequências de ter aceitado Jesus, ter rejeitado Jesus. Se queremos ser chamados por Deus e não pelos homens ou por nós mesmos, de povo de Deus, então precisamos conservar nossa identidade de filhos de Deus, sempre íntegros com a doutrina bíblica. Você é crente em quê? Com o mundo? Não. Eu vou até parar por aqui. Bom? Já está acabando, mas vou deixar. Acho que já é o suficiente. Eu quero que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Eu quero que os irmãos entendam que a doutrina bíblica é inegociável. Eu quero que os irmãos entendam que a gente não pode flertar com o mundo. As estratégias são malignas, irmãos. Eu disse para os irmãos aqui uma vez, e eu repito porque cabe. A primeira vez que eu assisti aquele filme Motoqueiro Fantasma, talvez alguém já tenha assistido. O que acontece com aquele filme? O diabo chega e dá para o cara as armas, né? Aí ele passa a ser aquele motoqueiro. No final, quando o diabo chega para pegar as armas de volta, o que ele fala? Não vou te entregar as armas, eu vou usar elas para lutar contra você. Lembra disso? Então você vai lutar contra o diabo usando as armas do diabo? Você quer vencer aonde? As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém. Então preste atenção. Você que está pensando em várias coisas na sua vida, se está se adequando ao que nós acabamos de dizer hoje. Não é uma pregação que faz bem aos ouvidos naturais, não, mas faz bem a sua alma. Amém. Glória a Deus. Deus é Senhor. Amém. Ele é Deus. Ele não vai mudar por causa de você, não vai mudar por causa de mim. Ele que é Deus. Amém. Nós mudamos, Ele nunca passa. Glória a Deus. Então é melhor a gente, com humildade, se prostrar diante do Senhor, pedir a Ele misericórdia, perdão pelos nossos pecados. Não é pecados que eu estou falando, esse tipo de pecado de ficar assim, eu não sei. O pessoal agora está, não sei. Como é que está na igreja? Não sei. Como é que está a fé? Não sei. Vai confessar, vai se consertar. Vai consertar a sua fé. O que eu vou fazer? Não, eu vou fazer, eu vou ali, eu vou acolá, isso é legal. E as coisas de Deus vai deixando, substituindo, diluindo as coisas de Deus. O negócio não sei não. Deus quer firmeza no céu. Nós já falamos, a Bíblia diz sobre a perseverança. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Amém. Você está triste às vezes, você está desanimado às vezes, está cansado às vezes. Isso acontece com todo mundo. Mas a fé é firme no Senhor. Amém. Amém? Amém. Então que Deus te abençoe. E que seja uma palavra de fé e de esperança para a sua vida. Pode não parecer, mas é. Acorde no Senhor. Não haja segundo o que você acha. Eu acho assim. Não, o nosso conceito tem que adequar. A Bíblia acha aqui, ó. Então o que eu acho não importa. Ouça Deus falar com você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Louvamos, Senhor Deus, e te louvamos, e te agradecemos. Te bendizemos porque o Senhor é fiel, poderoso. O Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Traga, Senhor, sobre nós a tua graça, trazendo a tua palavra de conforto, de esperança, de fé para nossas almas, meu Senhor. Dá-nos também uma semana de vitória, de bênção, de conhecermos o Senhor, de estendermos para o Senhor a nossa mão, a nossa vontade aos necessitados, aos irmãos, a nossa oração por eles,
a nossa comunhão uns com os outros, o de que eles necessitarem, como os irmãos que passam por problemas, por tristezas, por enfermidades, por situações, meu Senhor, às vezes difíceis em qualquer área. O Senhor abençoe, meu Deus, a toda a igreja, para ficarmos firmes nesta fé única e verdadeira. Nos ajude no momento que nós precisarmos desta fé firme, no momento de que possa haver alguma ameaça, no momento que possa haver, Senhor, alguma coisa que queira nos tirar, nos empurrar para fora da Sua presença. Não nos deixe esquecer nada disso, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, com todo o povo de Deus, agora e sempre, todos digam amém.